A Bíblia diz que o rei Uzias, quando começou a buscar a Deus, quando começou a servir a Deus, ele começou a prosperar, porque ele começou a procurar agradar a Deus, né? Ele procurou obedecer, né? Procurou agradar a Deus. E Deus, por sua vez, ele presenteou ele com prosperidade. Enquanto ele serviu à vontade de Deus, Deus prosperou ele. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele viveu em obediência. E como é que ele chegou a essa obediência? Ele teve um mestre, que foi Zacarias, que ensinou para ele o que é a vontade de Deus. E a partir disso ele começou a obedecer à vontade de Deus, né? E ele não ficou, como muitos ficam, na fila do pedinte. Ele não ficou tentando pedir coisa toda hora para Deus. Pelo contrário, ele foi, se preparou para a prosperidade e procurou agradar a Deus. E por ele estar preparado para a prosperidade, Deus deu a ele a prosperidade. Deus não ficou enrolando ele daquilo que ele gostaria de ter na vida. Como está escrito, por exemplo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí está lá uma lista de coisas. E essa lista é o quê? São as necessidades, né? São as necessidades. Comer, beber, vestir. Tudo que for necessidade entra nessa regra de você colocar Deus em primeiro lugar, né? É claro que Deus pode te dar muito mais do que isso, né? Mas aí tem outros critérios, né? Tem outros critérios, não apenas esse. Sei que muita gente usa esse versículo para dizer que Deus vai dar tudo, mas isso tá errado, porque apesar de Deus tem poder para dar tudo, e realmente Ele quer dar muitas coisas, quer dar tudo para os seus filhos, não é apenas isso, não é só o reino de Deus, né? Tem muitos outros critérios. Tem a sua intenção, né? Tem várias coisas. E Deus, ele procura sempre abençoar quem obedece. Deus me disse esses dias que ele nunca negou, né? Ele diz que nunca negou presentes, nunca negou bênçãos para quem é servo obediente, para quem obedece, para quem vive em obediência. E baseado nisso, né, eu comecei a refletir sobre isso. Eu pensei, caraca, se ele não nega nada para quem é obediente, pô, tem muitos benefícios de ser obediente. Tem mais benefício quem é obediente do que quem vive se revoltando, né, diante de Deus, criando brigas, né, não buscando a paz. E todo rei, né? Todo rei ele busca isso, ele busca vencer as guerras, ele busca a prosperidade, né? O trabalho de um rei é buscar isso, é buscar as bênçãos para o povo que o rei governa. Então, automaticamente, ele sendo rei, ele já buscava a prosperidade, né? Isso é um fato, né? Todo rei, a função dele é fazer isso. Então, ele não ficou pedindo a Deus. E o que isso significa para a gente hoje? Imagina você, quando você dá algo para alguém. Nem sempre você dá porque você quer dar, né? Vamos supor a pessoa, você está cheio de fome, só tem um biscoito ali na mão, né? Um biscoito, um saco de biscoito, né? E aí a pessoa te pede biscoito, você está cheio de fome, você comeria uns 5 biscoitos daquele, né? Uns 5 sacos de biscoito daquele. E você não quer dar, mas para você... você dá, mesmo assim, mesmo sem querer dar, você dá. Por quê? Porque ele pediu, né? Mas outro caso, por exemplo, uma pessoa íntima sua te pede alguma coisa, realmente ela é uma pessoa que, pô, faz tudo por você, te agrada, né? Então ela merece aquilo e você, estando dentro da sua capacidade de fazer, você faz a ela. Por quê? Porque ela te agradou, né? Então você deu para ela por quê? Porque ela te pediu e porque ela te agradou. Então, são duas situações diferentes, né? Agora, a terceira situação é essa do rei Uzias. Ele não pediu. Se ele pedisse, né, Deus ia querer ou não dar a ele, né? Dependendo dos critérios que Deus usar,
para te abençoar, né? Mas Deus deu a ele sem ele pedir. E isso significa que Deus queria que ele fosse próspero. Então, Deus ele quer que a gente seja próspero, né? Caso a gente viva em obediência, obviamente, são dois critérios, não é um critério sem o outro. Não é você ser próspero sem viver em obediência, nem o inverso, né? Tem muita gente que vive em obediência, mas vive uma vida miserável. Por quê? Porque não busca a prosperidade e nem está preparado para receber ela. Então esse é um caso bem fácil de entender ali, né? Nessa segunda Crônicas ali, você consegue entender nesse versículo do rei Uzias que ele foi abençoado porque Deus quis abençoar, porque Deus ele ama a prosperidade dos seus servos. Tem um versículo que diz dessa forma. É claro que é quem vive a obediência, porque quem obedece, né? Quem obedece e é abençoado vai fazer mais coisas boas. Quem faz coisas ruins e é abençoado, ele vai fazer mais coisas ruins, né? Então Deus ele tem prazer em abençoar quem obedece, quem vive no amor, quem vive em santidade, buscando intimidade com Deus, buscando fazer a vontade de Deus, muitas vezes sacrificando a tua vontade, né? Às vezes você quer fazer uma coisa e Deus quer que você faça outra. Por exemplo, Jesus, né? Jesus ele foi cumprir a vontade de Deus. Você acha que a carne de Jesus queria morrer lá na cruz? Ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque Jesus queria cumprir a vontade de Deus. Mas a carne de Jesus estava gritando ali, ó, não quero morrer, não quero morrer. Entendeu? Por dentro, né? Ali nos pensamentos dele. Isso é óbvio, né? Não, é uma coisa que é da carne. E Jesus se fez carne. Mesmo sendo Deus, se fez carne. Então ele estava debaixo das consequências de quem vive como ser humano, né? Como homem. Então ele sentiu o que a gente sentiu, ele sofreu o que a gente sofreu. E mesmo ele não querendo, a carne dele não querendo obedecer, o espírito dele queria. Então ele obedeceu a Deus mesmo contra os sentimentos dele naquele momento, né? Sabendo que era a vontade de Deus que ele estava fazendo. Então tem muitas coisas assim na nossa vida que a gente às vezes tem que fazer um sacrifício, porque a gente às vezes não quer fazer, às vezes simplesmente tem coisas que a gente gosta muito de fazer, mas tem outras que não, né? E Deus nos cobra que a gente seja obediente. Isso às vezes faz com que a gente seja obrigado a sair da zona de conforto. E a gente tem que tomar cuidado para não ser como Balaão, né? Que a Bíblia diz que Balaão caía no poder de Deus. E ele era um profeta e tal, Deus falava com ele. Ele tinha intimidade com Deus, ele sabia a vontade de Deus, mas mesmo assim o coração dele não era reto diante de Deus. Ele tinha unção, ele lutou por aquilo, ele teve uma renúncia, né, de coisas. Toda pessoa que busca unção tem que renunciar a muitas coisas, e mesmo assim o coração dele não era reto, porque tinha ganância, ele esperava receber dinheiro do rei para amaldiçoar Israel. Então ele não falou nada, mas ele ficou com essa expectativa no coração, e isso desagradou a Deus. Então a gente tem que procurar obedecer a Deus e procurar saber a vontade dele. E viver só em intimidade, intimidade é uma coisa muito boa, vai fazer a gente conhecer a vontade de Deus, se aproximar de Deus, se santificar. Vai fazer basicamente tudo, né? Santidade não, intimidade serve para basicamente tudo. Intimidade com Deus, né? Mas se a gente não se permitir ser transformado, a gente vai viver em desobediência. E ali ele diz que, ali no versículo do rei Uzias, diz que ele prosperou porque estava procurando fazer a vontade de Deus. Então, se você botar ao contrário, também é verdadeiro. Tem gente que está vivendo em miséria porque não faz a vontade de Deus, né? É claro que
que tem outros casos também, tem gente que faz a vontade de Deus, mas não está preparado para receber a bênção. Então Deus não abençoa porque a pessoa não está preparada. Mas essa questão da prosperidade é um assunto muito profundo, tem muitos critérios ali, né? Já até tem uma playlist sobre isso, bastante coisa, bastante informação. Qualquer coisa vocês cliquem aí no meu canal depois desse vídeo, né? E também o caso de Nimrod. Nimrod, ele era a Bíblia diz que ele era um caçador, exímio caçador, diante da presença de Deus. Exímio caçador diante de Deus. E ali o pessoal, né, que é teólogo, o pessoal que é hebraísta, o pessoal discute ali o que significa aquela palavra caçador. Muitos acreditam que essa palavra caçador é caçador de pessoas, ou seja, um guerreiro, né? Ou seja, ele recebeu a unção mediante a intimidade, ele recebeu a autoridade para governar, a autoridade para caçar, né? Diante de Deus, na presença de Deus, e depois ele se desviou. E aí ele começou, em vez de buscar o Deus da bênção, né? Que é a busca pela intimidade, ele começou a buscar a bênção de Deus, né? E passou a abandonar Deus e buscar só as bênçãos. E aí ele começou a construir uma igreja, né, chamada Torre de Babel, que é como se fosse uma igreja hoje, que eles falavam, aqui é o local para chegar até o céu. É similar a uma igreja hoje, é a mesma coisa que fazem hoje. Aqui é uma ponte para chegar até o céu, aqui é a igreja verdadeira, tem muitos que falam isso. Mas o que leva você ao céu é a obediência. É a obediência, não é a tua igreja, não é nada disso. É a obediência que você tem a Deus e não aos homens, né? Tem muita doutrina de homens dentro da igreja, né? Então, a gente tem que obedecer a Deus. E a gente tem que fazer uma separação, né? Uma separação bem clara do que é intimidade e o que é obediência. Intimidade é uma coisa muito boa, mas obediência a Deus está acima da intimidade. Porque Balaão, ele foi morto. Balaão, ele foi morto pelo povo de Israel por causa disso, por causa de falta de obediência. Então, se um cara que tinha intimidade com Deus, tinha unção de Deus, né? Profetizava, tinha não só o dom de profecia, mas era profeta. E Deus usava ele tremendamente, mas ele não tinha um coração reto. E aí ele foi morto, porque abriu brecha, né? Desobediência faz com que você abra brecha. E ao contrário do rei Uzias. Rei Uzias, ele foi e buscou fazer a vontade de Deus e ele prosperou consequentemente. Ele nem pediu. E que a gente também não seja desobediente, igual foi Adão e Eva que comeram da árvore do fruto do bem e do mal, né? Por quê? Porque eles queriam... Essa árvore do bem e do mal, ele simboliza a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela quer parecer que é a sabedoria de Deus. Então, o que diz no Velho Testamento, né? Que o povo, quando não tinha rei, o povo fazia o que parecia bem aos seus olhos. Eles não faziam o que parecia mal aos seus olhos, eles faziam o que parecia bem. Mas o que parece bem ao coração do homem, nem sempre é reto diante de Deus. Muitas vezes não é. E aí você acha que está certo, e às vezes você acha que está em santidade, acha que está fazendo as coisas certas, e está em desobediência a Deus. E às vezes você nem sabe, né? Porque você tem que conhecer a vontade de Deus. Para você conhecer a vontade de Deus, você tem que se aproximar dele. Igual Adão e Eva tinham. Eles eram próximos ali de Deus. Deus ia todo final de dia ali, se eu não me engano, não me recordo direito se era todo dia ou se era sábado. Mas eles tinham ali uma intimidade com Deus, eles falavam com Deus face a face. E mesmo assim eles desobedeceram. Então a gente tem que tomar cuidado para também não acontecer isso com a gente. Porque se eles estavam na presença de Deus, na plenitude ali da presença de Deus, tinham tudo, tinham boa comida, tinha tudo. Tinha tudo que eles queriam ter, eles tinham. Até o que eles queriam comer, eles comiam tranquilamente, né? Então a gente não pode achar que a justiça
própria é suficiente, que a justiça própria, a Bíblia diz que ela não opera a justiça de Deus. Então, muitas vezes a gente se engana que achando que a gente fazendo o que a gente pensa que é certo, que a gente vai completar a vontade de Deus. Mas pelo contrário, para a gente completar a vontade de Deus, a gente tem que primeiro ter intimidade com Deus. Porque tem muitas coisas que as pessoas falam que é errado e que diante de Deus não é errado. E o inverso também é verdadeiro, né? Por exemplo, ali Sansão. Sansão, para ele, era errado cortar o cabelo, né? Cortar o cabelo é pecado, por acaso? Não é pecado. Mas para ele era. Por quê? Porque na intimidade com Deus, Deus deu aquilo para ele, né? Deus deu aquela ordem para ele, né? Mas essa intimidade não foi diretamente com ele, né? Foram com os pais dele. Mas é uma coisa que mediante a intimidade dos pais dele, na verdade foi da mãe dele, né? E os pais dele ficaram sabendo, mediante a intimidade da mãe dele, ele recebeu essa ordem. Então, mediante a intimidade, ele recebeu a vontade de Deus. E na vontade de Deus, ele recebeu a liberdade de cumprir ou não a vontade de Deus. Porque Deus, o reino dele é amor e justiça. Então, ele não obriga a gente a fazer praticamente nada, né? Muita coisa, se a gente quiser viver em desobediência, a maioria das vezes ele permite, né? Até certo ponto, ele permite. Chega uma medida que a ira dele desce. Porque Deus ele é paciente, mas ele não é injusto. Então tem momento que a ira dele desce porque perdeu a paciência, né? Porque já chegou o limite, né? Deus ele é paciente e amoroso, mas ele não é bobo. Ele não é injusto. O que o homem planta, o homem colhe. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não viver em desobediência e ainda achar que está obedecendo, né? A gente viver indo para a igreja todo domingo e achar que está em obediência só porque está indo para a igreja. E muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas chegam em casa e reclamam da vida. E a Bíblia diz ali que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. E geralmente a mesma pessoa que reclama é a mesma pessoa que fala mal dos outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado para andar em obediência e não se enganar. E se a gente viver em intimidade, a gente tem uma vantagem. A vantagem é que se a gente viver em intimidade, Deus vai nos avisar. Vai nos avisar quando a gente tiver indo ali para uma brecha, alguma coisa do tipo. Entendeu? Deus vai nos avisar, a menos que ele já tenha avisado antes sobre aquilo, né? Igual Sansão. Sansão foi avisado pelos pais dele, que ele não poderia fazer aquilo, não poderia cortar o cabelo. E acabou que ele contou o segredo dele para os outros. Ele não teve tanta reverência, né, quanto deveria ter. E outra coisa que Deus não admite, né? Deus não admite reclamação, Deus não admite essas coisas que eu te falei, falta de obediência, falta de reverência. Quando Moisés foi se aproximar de Deus, Moisés ainda não tinha maturidade na fé, né? Moisés era menino na fé ainda. E Deus falou para ele, tira a sandália do pé. Tira a sandália do pé porque o lugar que você está é santo. Então o que ele cobrou dele? Ele cobrou dele reverência e humildade. Por que humildade? Humildade porque naquela época lá no Egito, era costume das pessoas fazerem rituais e tirarem a sandália, fazendo disso uma demonstração de humildade. Então Moisés sabia disso, que aquilo ali era uma demonstração de humildade. Era como se fosse, eu tiro tudo que eu sei agora e me rendo ao Senhor. Me rendo ao Senhor porque o Senhor é maior do que eu. É basicamente isso. Então Deus abate a soberba e Deus exalta o humilde, né? Até
até o inimigo, né? Satanás, quando ele estava no céu ainda, o coração dele começou a se corromper, começou a ter mais intenções, e depois isso foi se tornando cada vez pior, cada vez maior. E mesmo ele que tinha alta hierarquia no céu, Deus lançou Satanás para fora da presença dele, né? Com Miguel ali, os anjos, e lançou para fora da presença dele. Por quê? Por causa do orgulho. E se Deus fez isso com o anjo, o que ele vai fazer com a gente se a gente não fazer o mesmo? O que a gente... ele acha... As pessoas acham, às vezes, que Deus é um Deus de brincadeira, né? E Deus é bom. Deus é um cara bom. Mas Deus, ele também tem a sua ira ali, né? Ele tem a sua medida. Ele é bom, mas ele é forte. Então, não irrita ele, não. Então, se você procurar viver em obediência, você vai ter boas coisas. Mas se você cair nesses erros de Balaão, que teve esse erro de ganância, né? E foi no coração, ele ensinou os inimigos a lutarem contra Israel, a desobedecerem, fazerem Israel desobedecer os mandamentos de Deus, que era a única brecha que eles tinham. Balaão fez uma reunião com o rei, né? Com o rei inimigo do povo de Israel, e falou: vocês não vão conseguir vencer eles não. Por quê? Porque o Deus dele é forte, eles andam em obediência. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que misturar as mulheres com o povo dele para eles desobedecerem. E quando eles desobedecerem, aí eles vão abrir uma brecha ali, aí Deus vai poder castigar eles. Aí tem como derrotar. Mas vivendo em obediência, não vai ter como derrotar eles. Nem eu posso amaldiçoar. Então Balaão ensinou para eles como derrotar o povo de Deus. E até hoje a gente vê esse tipo de coisa aí na mídia, né? Você vê aí na mídia várias coisas ruins, várias más influências, violência toda hora. O que é isso aí? Isso aí é tentando influenciar, achar que fazendo a gente pensar que aquilo ali é normal, que homem com homem é normal, que mulher com mulher é normal, mas diante de Deus, diante do que a Bíblia ensina, é uma coisa errada, é uma coisa que vai contra a natureza, vai contra a natureza humana. Como é que vai ser certo uma coisa que vai contra a natureza humana? Se todo mundo for dessa forma, a natureza humana vai se extinguir. Porque homem com homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho. Então é só pensar pela lógica. Vai contra a natureza. Não tem como ser uma coisa natural, uma coisa normal. Senão procriava. Senão teria Deus permitiria as pessoas descobrir como fazer filho no homem. Entendeu? Como o homem engravidar. Né? Então Deus não permite isso. Por quê? Porque ele abomina isso. Então a gente tem que saber que esta é a vontade de Deus, que a gente não faça esse tipo de coisa. E Adão e Eva, eles comeram da árvore do bem e do mal, né? O que eles fizeram? Essa árvore, que é uma falsa sabedoria, né? Você vai ver ali Salomão fazendo referência à árvore da vida, fazendo referência à sabedoria. A mesma palavra que o Salomão usa lá em Provérbios para sabedoria, fala lá, sabedoria é árvore de vida. É a mesma palavra que ele usa lá em Gênesis, que é literalmente a árvore de vida. Então a sabedoria é a árvore de vida. O conhecimento do bem e do mal é o quê? É o conhecimento da falsa sabedoria, a sabedoria humana, a filosofia, o coaching, entendeu? A mensagem motivacional. Por quê? Porque são nuvens sem chuva. É uma coisa que você olha ali, é uma nuvem que você olha assim, pô, vai chover para quê? Para cair a chuva, as árvores crescerem, os frutos crescerem e dar prosperidade, né? E quando essa nuvem chega, ela não causa chuva. Então
é um conhecimento, né, do bem e do mal que é natural. Que você fala assim, pô, fazer isso é certo, fazer aquilo é errado. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que a gente viva em intimidade. E essa intimidade vai fazer com que a gente viva em santidade. Como está escrito, que a gente é transformado de glória em glória. Não está escrito que a gente é transformado de hábito em hábito, mudando cada coisa que a gente faz. Não estou dizendo que você pode fazer várias coisas. Eu estou dizendo que a gente tem que buscar a santificação. Mas o orgulho da nossa santificação, ou quando a gente julga os outros, vai fazer com que a nossa santificação seja nula. Seja anulada por Deus. Porque a santificação não é isso. Então, essa intimidade com Deus faz com que a glória de Deus venha sobre nós e em nós. E quando ela vem em nós, ela vai transformando o nosso coração. E você vai vendo, ele vai começando a falar de você para você mesmo. Ele vai começando a falar ali no meio da oração, em casa mesmo, nem precisa ser na igreja, né? Mas pode ser na igreja, não tem problema nenhum. Mas no monte, entendeu? E ele vai começando a falar as suas falhas ali, você vai melhorando, vai tentando melhorar, e a glória dele vai te transformando. Moisés, quando foi para o monte lá, ele voltou com a luz a cabeça iluminando. Por quê? Porque renovou a mente dele, a glória, ele foi transformado de glória em glória. E aí a glória começou a jogar luz para a mente dele, e a mente dele começou a ser transformada. Isso foi o quê? Foi buscando mudança de hábito? Não. Deus mudou o coração dele quando ele buscou a face de Deus. Então, quando você busca a face de Deus, ele vai te transformando. E você não precisa nem buscar outra coisa. Quando você busca a face de Deus, ele vai te transformando. Você não precisa ficar buscando santidade. Quando você busca a face de Deus, quando você busca a face de Deus em oração, né, e você permite ser transformado. Balaão buscou a face de Deus, estava em intimidade, estava na minha unção, estava diante da glória de Deus, mas ele não permitiu ser transformado. Assim como o povo de Israel também. O povo de Israel estava diante da glória de Deus, né, ali sempre diante da glória de Deus, dormia com a glória de Deus, mas o coração deles era duro, e eles não permitiram ser transformados por completo, né? Deus foi ali forçando muito para poder fazer alguma coisa, no coração deles, mas eles não queriam, né? Eles não queriam, eles não tiveram fé suficiente. Lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que eles não tiveram fé. Eles não tiveram fé. Teve momentos ali que eles reclamaram. Reclamaram por quê? Porque não tiveram fé. Quem não tem fé vive reclamando. Quem tem fé vai falar, pô, eu sei que Deus não perdeu o controle. Deus pode estar em silêncio, eu vou fazer oração e jejum como Daniel fez. É isso que quem tem fé faz. Jesus, ele honrou João o Batista, né? Ele falou de quem nasceu de mulher, João Batista é o maior. E o que João Batista fazia para se santificar? Ele buscava Deus, ele tinha intimidade com Deus. João Batista, ele recebia muita revelação porque ele tinha intimidade com Deus, ele buscava Deus frequentemente, intensamente. Tanto que ele se aproximava de Jesus para poder se santificar ali, para poder ter a intimidade dele com Deus. Então ele buscava se santificar, o quê? Chegando mais perto do peito de Jesus. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que chegar mais perto. E chegando mais perto, consequentemente, a gente vai se santificando com a glória de Deus. A glória de Deus é luz. E a luz, ela vai transformando. Não tem como você botar uma luz aqui num lugar escuro, ele vai iluminando. Você não vê Satanás? Satanás, ele não pode mais se arrepender. Por quê? Porque ele estava afastado da luz. E a luz é Deus. Ele foi jogado para longe de Deus. Então ele não tem como mais se arrepender. Por quê? Porque o arrependimento vem do Espírito de Deus.
o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando Satanás é lançado fora do céu, Deus está dizendo, ó, para esse não tem mais jeito, porque ele está longe de mim agora. É por isso que às vezes você pode ver em algumas igrejas, alguns locais, né, demônios se manifestando, e você às vezes não entende por que eles são dessa forma, por que eles sentem isso, é porque eles estão afastados de Deus. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai se santificando. Não é porque a gente merece, não é porque a gente buscou a santidade, não é por isso, é porque a gente buscou o Deus da santidade. E o Deus da santidade, como a Bíblia está escrito, sede santos como Ele é santo. Então o que você tem que fazer para ser santo? Tem que olhar para Ele, para ver como que Ele é santo. Você tem que contemplar a santidade dEle. Não é você buscar a santidade fora dEle. Tá entendendo? Então você tem que aproximar dEle para você obter a santidade. E muitos pregam errado na igreja e dizem que a santidade é uma coisa que você tem que... É uma coisa de conquista própria, de merecimento próprio, de conquista própria, né? É uma coisa que você faz. Mas não é assim, você busca. Mas quem faz é Deus. Quem muda suas ações é você. Mas quem muda seu coração é Deus. E seu coração, e o que você faz é um reflexo do que você tem dentro do teu coração. Então a glória de Deus vai transformando não suas atitudes, mas vai transformando seu coração. E consequentemente, você permitindo seu coração ser transformado, as suas atitudes também são transformadas por causa da glória de Deus, que é a luz. A Bíblia diz que não é bom dizer que pela força do seu braço você conquistou as coisas. Você tem que dizer que você vai conquistar as coisas se Deus quiser. Entendeu? Você tem que sempre botar Deus no meio. Você tem que sempre lembrar que foi por causa da força de Deus que você conquistou as coisas. Que por causa do poder de Deus, da força que Deus dá, do poder que Deus dá, que você teve as suas conquistas na vida. E a santidade não depende de nós apenas, né? A santidade ela não vem de nós. A gente busca pela santidade. Mas quando a gente diz que eu só vou ser santo se eu fizer tal coisa, a gente está pecando. Porque a gente está... É como se a gente estivesse dizendo, ó, Deus, o seu sacrifício que você mandou Jesus sacrificar na cruz não adiantou nada. É isso que você está dizendo para Deus quando você está dizendo esse tipo de coisa. Vou te mostrar aqui o versículo. Hebreus 10, 14. Por uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Então, essa é a tradução correta e o entendimento correto desse versículo. Jesus, ele se sacrificou por nós. E ele deu um espírito para a gente que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito de santidade. Então, quando a gente se converte, né, quando a gente recebe o Espírito Santo, né, não estou falando de batismo nas águas, estou falando do batismo com o Espírito Santo. Quando a gente tem essa conversão, muitas vezes você vai ver que você vai se sentir mais leve naquele momento ali. Por quê? Porque ele já te deu um nível ali de santidade. Ele já te deu um nível, por isso que se chama Espírito Santo. Porque é o Espírito de santidade. Entendeu? E quando você já se converte, recebendo o Espírito Santo, isso já quer dizer que você recebeu uma medida de santidade. Não quer dizer que ela está completa, né? Só vai estar completa quando o nosso corpo for transformado. E aí a gente vai ser 100% santo, assim como ele é santo. E a gente tem que, sim, buscar a santidade aqui na Terra. Não estou dizendo o contrário disso. A gente tem que buscar a santidade. Mas a gente não pode falar isso que eu disse, que não poderia falar. A gente não pode falar, pô, eu só vou ser santo baseado nas minhas obras, né?
Não é na sua obra que você é santo, é na obra de Jesus. Jesus que morreu para te dar, para subir ao céu glorificado, para poder permitir você ter o Espírito Santo, para enviar o Espírito Santo. Ele disse assim, quando eu tenho que ser crucificado. Quando eu for crucificado, eu vou ir para a glória, né? Claro que ele passou 40 dias com os discípulos antes, mas depois ele foi para a glória. E quando ele foi glorificado, ele deu ordem, né? Na verdade, ele foi glorificado antes desses 40 dias, né? Mas quando ele foi glorificado, aí ele já tem a autoridade para dar ordem para o Espírito Santo descer. Por quê? Porque a autoridade no mundo espiritual, ela age por legalidade. Então, Jesus precisava fazer uma coisa pública para poder receber essa autoridade. Por mais que ele fosse dono de tudo, por mais que ele tivesse criado tudo, para todo mundo reconhecer ele como uma autoridade, ele tinha que fazer esse serviço, um serviço público, um serviço que todos vissem, entendeu? Então, por isso, Deus mandou ele morrer na cruz por causa dos nossos pecados, para que a gente recebesse o Espírito da graça. E o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, que nos permite, não pela nossa força, não pelas nossas obras, nos permite ser santificados por Deus e não pelos nossos atos. Porque a santificação é a santificação da alma e do coração. Não é uma santificação de atos, né? de coisas que você faz. Porque Jesus disse que se você pensar em uma mulher, né, para cobiçar, você já está pecando. Se você tem esposa, né, você está pensando em outra, você só no pensamento você já está pecando. É isso que Jesus disse. Por quê? O intuito que ele disse isso, muitos não entendem. Ele disse isso por causa que o pecado, ele nasce no coração. Então, primeiro você pensa para depois você fazer. Você não sai fazendo assim igual o maluco. Primeiro Eva lá cobiçou a árvore para depois ela comer do fruto da árvore. Ela primeiro teve que cobiçar. Ela primeiro teve que ver, essa árvore é boa. Você pode ver que lá em Gênesis está escrito que ela achou que a árvore ela era agradável para dar sabedoria. Sabedoria essa, sabedoria humana, né? Quando você está debaixo da lei de Moisés, é quando você tá achando que tem que fazer alguma coisa para merecer Deus. E como está escrito, a sua santidade para Deus é como um trapo de imundícia. Isso é o que Deus deixou escrito. A sua justiça é como um trapo de imundícia. E isso não é em si uma ofensa. Por quê? Porque por causa da sua justiça ser falha, que ele enviou Jesus para você ser santo no padrão de santidade de Deus. E não no padrão da sabedoria humana, que é muito baixo para Deus. Jesus, ele não veio colocar um padrão menor, ele veio colocar um padrão maior. Porque a lei dizia, se você fizer tal coisa, você vai ser condenado. Agora já Jesus dizia, se você pensar em uma mulher para cobiçar, você já está pecando. Então ele deixou bem claro que ele não estava buscando algo, um mandamento inferior. Pelo contrário, é um mandamento superior. É um mandamento do amor. E com o amor, você consegue alcançar a santidade. Como está escrito, né? Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Mas nesse mesmo versículo, que muitos não dizem, né? É que está escrito, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está colocando ali junto, não tem como separar a paz da santificação.
Não tem como você dizer que é santo e viver brigando em casa. Isso não é santidade. Isso é religiosidade, né? Isso é orgulho da sua religiosidade, é orgulho de santidade. Isso não é santidade, quando você não tem como conectar, assim, não tem como você ao mesmo tempo não ter paz e você viver em santidade. A santidade, ela começa pela paz. E Paulo, o apóstolo, né? Ele juntou esses dois no mesmo versículo. Para quê? Para ninguém tirar de contexto, né? Para o pessoal, para dificultar as pessoas a tirarem de contexto. Para as pessoas não voltarem para a lei de Moisés. Por quê? Porque Jesus, ele anulou a lei de Moisés. Ele anulou de forma que, não de forma que tudo se perdeu, mas ele anulou algumas coisas. Por exemplo, o sacrifício, ele substituiu por uma coisa melhor. Ele substituiu uma coisa que não funcionava, que era a lei baseada nas obras, para substituir a lei baseada na fé. Porque aquele que crê será salvo. Crê que em Jesus, no que ele falou. O que ele falou? Para a gente amar os outros. E se a gente ama, a gente vai ter atitudes de amor. Porque o amor, ele vai estar ele vai se manifestar no nosso coração como sentimento, e também ele vai se manifestar nas nossas atitudes. Então, o amor, né, eu vou deixar aí um vídeo na descrição do vídeo sobre santidade, porque é um assunto muito longo. Não vou entrar aqui profundamente nisso, mas isso tem a ver com a intimidade com Deus. Quando Moisés lá foi tirar a sandália, deixou claro que para chegar na presença de Deus não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Então, se você chegar na presença de Deus de qualquer forma, e a presença de Deus eu não digo na igreja também, mas não só na igreja, lá no seu quarto, na sua intimidade. Deus, ele não quer sacrifício, ele não quer que você fique louvando apenas com palavras. Ele quer que você ame as pessoas, que as pessoas vivam bem, que as pessoas vivam fazendo coisas boas, que as pessoas vivam em paz, sem cobiçar as coisas dos outros, sem ficar se vendendo por dinheiro, sem ficar cometendo injustiças, nem mentiras, que também quem mente, em alguma hora ela vai ser injusto, e muitas vezes ela não vai nem perceber, porque a mentira ela vira facilmente um costume. Eu escrevi uma coisa aqui que resume a questão da santidade, né? O que está em nosso coração gera a santidade, e o que purifica o nosso coração é a glória de Deus. E a glória de Deus vem com a intimidade, né? Isso tudo você, ao mesmo tempo, tem que obedecer e se deixar ser transformado, né, pela glória de Deus. Aí entra também a humildade, né? A pureza de coração, né? Não exatamente a pureza de coração, mas a disposição de coração de saber, eu sou falho, eu preciso melhorar. É só você ter essa consciência. A humildade é isso. A humildade é você saber, tem muita coisa que eu faço bem, mas tem coisa que eu faço ruim. Então, as coisas que eu faço ruim eu tenho que melhorar. Então, a santidade é você estar cada vez mais próximo de Deus e cada vez mais longe do pecado. E você tem que saber que pecado é injustiça, ou contra os homens ou contra Deus, né? Se um pastor, um pregador, qualquer que seja, falar uma coisa que não está escrito na Bíblia, as pessoas gostam muito de colocar jugo pesado nos outros, mas elas mesmas não carregam. Jesus dizia, vinde após mim, carrega a cruz e siga-me. Ou seja, você seguir ele, você tem que carregar a sua cruz. Mas o mesmo Jesus que diz isso, é o mesmo Jesus que diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E também dizia,
todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, quer dizer que tem uma cruz para você carregar. Essa cruz não é a cruz do pecado. O pecado ele já carregou por você. Por que você está carregando uma coisa que ele já carregou por você? Você está pedindo uma coisa que ele já te deu. Então, ele morreu por nossos pecados. Isso significa que tudo que você faz para você poder... Tudo que você pensa, né? Que você é culpado porque peca, alguma coisa do tipo, é porque você não acredita, no fundo. Você não crê em Jesus. Você não crê que ele morreu pelo seu pecado. Porque quando você crê que ele morreu pelo seu pecado, você vai confessar, vai orar a Deus assim, ó. Senhor, eu pequei, eu te peço perdão. Aí você já nomeia o seu pecado, já nomeia, né? Nomeia todos os seus pecados que você tem pecado. Ó, eu senti inveja de tal coisa, eu fiz tal coisa. Nomeia, dá nome aos seus pecados. Você dá nome aos seus pedidos, porque você não dá nome aos seus pecados. Nomeia os seus pecados. Fala, ó, Senhor, eu não sou nada, mas Jesus morreu por mim. E eu quero a sua companhia, Senhor, para poder melhorar. E você realmente procure melhorar. E acabou o lance do pecado. Entendeu? Você não tem que se culpar. Porque quando você se culpa, tá escrito lá em João, filhinhos, se vocês por acaso cometerem pecado, não se culpeis. Por quê? Porque vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Se você está sendo julgado, se você tem um advogado, é porque você está sendo julgado. Se você está sendo julgado, é porque você tem uma pessoa te condenando. E quem é essa pessoa te condenando? Quem é esse acusador na Bíblia? Isso é bem claro. Satanás é o acusador. E aí você peca. É exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Você peca e não tem jeito. Sua carne tá fardada ao pecado porque a gente saiu do DNA de Adão e Eva. E eles pecaram. Então, a gente tem um coração pecaminoso. Coração que tem facilidade de pecar. Então, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente tem um acusador de graça. A gente tem um acusador que é Satanás. E é por isso que você sente na sua consciência que quando você peca, você se sente culpado. Só que o problema não é você se sentir culpado. O problema é que essa culpa te atrapalha a ter mais intimidade com Deus. E essa falta de intimidade com Deus leva a você se afastar mais dele. E quando você se afasta mais dele, menos santo você fica. Ou seja, quanto mais você se acusa, mais você peca. Isso é um fato. Você pode ver, você pode perceber isso na sua vida, na prática. Agora, se você fizer dessa forma, que é pela graça, não é você anular o pecado, dizer que é perfeito agora e tal, não é você negligenciar a consciência, não é você endurecer a consciência, não. Eu estou te dizendo para você se apoiar em Jesus, como está escrito. A gente faz a ceia por quê? Porque a gente lembrou da morte de Cristo. Por que a gente lembrou da morte de Cristo? Várias coisas ele fez na cruz, né? Mas o principal foi morrer pelos nossos pecados. Então a gente lembra que ele morreu pelos nossos pecados. E se ele já pagou, eu não preciso pagar. Isso não é um cartão verde para sair pecando. Pelo contrário, se ele morreu na cruz por causa do pecado, é porque o pecado é uma coisa que desagrada a Deus e que tem uma consequência. Então, você crendo em Jesus, automaticamente você vai procurar se afastar do pecado. Mas procure na Bíblia o que é pecado e pense bem o que é injustiça. Porque quando um pastor, um pregador, alguma coisa te falar que é pecado, você tem que se perguntar, isso daqui é injustiça? Eu tô sendo injusto cometendo isso, estou sendo injusto com alguém? Ou isso está escrito na Bíblia, né, dentro do contexto? Se sim,
você está sendo injusto, isso é pecado. Agora, se você não está sendo injusto com ninguém, não é pecado. Pecado é injustiça. Lá no tempo de Jesus, os judeus botaram 600 e poucas regras. 600 e poucas regras. Não é 10 mandamentos, não. É 600 e poucos. Coisas que você não podia fazer. Você não podia nem cuspir no chão no dia de sábado. Que era considerado um trabalho. Tinha coisa que eles botavam jugo. Um jugo pesado, que nem eles mesmos carregavam. E aí você vai para a igreja, um dia é a mesma coisa. Muitas igrejas são assim. Por quê? Porque os pastores pregadores são meninos. Ainda não são maduros no evangelho. Foram escolhidos errados. Escolhidos pelos homens, não por Deus. Então, e aí você se converte e você vai para onde, obviamente? Vai para a igreja, né? E essas pessoas acabam te atrasando mais do que tá ajudando, né? Então, você tem que sempre se aproximar de Deus. Eu não estou falando para você sair da igreja, não. Pelo contrário. Paulo dizia para você ficar na igreja, fique na sua congregação, continue congregando, tem esse versículo. E não saia como é costume de muitos. Então muitos se ofendem e saem. Tem mais lado bom dentro da igreja do que lado ruim, né? Então até Moisés, que era um servo de Deus, ele procurava ser fiel, ele procurava fazer as coisas certas. Até ele errou, né? Ele bateu na rocha num momento que não era para bater, num momento que era só para falar com ela. E então, se Moisés, que era tão grande assim, errou, pô, você não pode confiar 100% dos pastores também. Você tem que ouvir sim o que eles falam, ver o que os pregadores falam, mas você tem que acompanhar ali com a Bíblia. Se você não faz isso ou não fizer isso, você vai cair em erros que vai te levar a perder a fé em Deus. Vai diminuir a sua fé em Deus. Isso eu falo por experiência própria. Isso aconteceu muito comigo. Por exemplo, aquele versículo que diz que você procura primeiro o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. As pessoas falam errado, falam todas as coisas, sendo que Deus não prometeu todas as coisas, prometeu todas aquelas coisas, e são necessidades. E aí eu pedia coisa para Deus e procurava o reino de Deus em primeiro lugar, pedia coisas para Deus e Deus não cumpria. Deus não está cumprindo o que eu estou pedindo, né? Se eu tenho fé no que está escrito, eu sei o que está escrito, eu tenho fé naquilo e eu sei exatamente como está escrito, né? O pastor falou dessa forma, eu tenho fé em Deus, eu vou fazer para receber o galardão daquela palavra. Mas se aquela palavra estiver fora de contexto, se aquela palavra tiver, igual eu te falei agora, tiver a pessoa falou uma parte errada, né? Falou uma parte que não está escrito. Vou te falar outra parte que também vão dizer muito que não é verdade, né? Outra parte que não está escrito, por exemplo, só estou dando um exemplo, não é para confrontar ninguém, mas estou dando um exemplo de que o ser humano é falho, né? E as traduções também às vezes. Por exemplo, Jesus lá no deserto. Quando ele foi para o deserto, você pode pegar lá a Bíblia original, né? A Bíblia na língua original, né? Ela não vai falar que o Espírito Santo levou ele para o deserto. Não está escrito Espírito Santo lá. E também não é espírito maligno. Ali está escrito só espírito. Espírito se refere a quê? A espírito do homem. Tá falando que Jesus ele foi levado pela convicção do espírito do homem Jesus ao deserto. Por quê? Porque ele recebeu uma ordem de Deus antes, quando ele estava em oração. Ele recebeu uma ordem. E aí ele cumpriu essa ordem. Não foi o Espírito Santo que guiou ele. Foi o próprio espírito dele, do homem. Ele estava em obediência. Foi uma coisa que ele teve a atitude de fazer. O espírito dele queria. O espírito do homem dele queria. Por mais que ele fosse Deus, ele se fez carne, se fez homem, viveu como homem.
Então, tem algumas coisas que estão erradas na nossa Bíblia ou na nossa cultura e a gente não percebe. E isso faz com que a gente haja errado muitas vezes. E se a gente fazer uma coisa que Deus não falou que faria, ele não vai fazer, porque ele é fiel ao que ele fala. Não é fiel ao que a gente achou que ele falou. Tá entendendo? Então, isso daí que eu falei do deserto, você vai ver lá escrito, no original vai ver escrito Espírito. Quando se fala do Espírito Santo, são duas palavras, é pneuma e a outra palavra que é santo, né? Então é Espírito Santo, quando é Espírito Santo. Agora quando é Espírito do homem, aí bota só Espírito, tá entendendo? Aí não é Espírito maligno e nem Espírito de Deus, é Espírito do homem. E isso faz uma diferença gigante na interpretação do texto, né? Nesse caso aí não faz tanta diferença, mas em alguns textos isso faz muita diferença. Então você tem que ver, porque até na Bíblia está traduzido errado, tá entendendo? E graças a Deus porque temos traduções da Bíblia. Imagina se a gente não tivesse traduções, né? Mas os homens, eles falham às vezes. Por mais bem, Davi não errou, Davi ele estava bem intencionado, querendo levar a arca, mas ele colocou a arca no carro de bois. E a glória de Deus não se carrega de qualquer forma. A gente não chega na intimidade com Deus de qualquer forma. A gente chega na intimidade com Deus com obediência, com a forma que ele falou para fazer. Tá entendendo? Com os princípios dele. Não é exatamente a forma que ele falou para fazer, mas tem que estar ali no mesmo princípio. Se não tiver no mesmo princípio, não adianta. Porque ele não vai aceitar as coisas que a gente faz. Se a gente fizer as coisas ao contrário, você não vê Caim e Abel? Caim e Abel, eles foram dar oferta e Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Por quê? Porque a de Abel era a primícia. Foi o primeiro que Abel pensou primeiro em Deus para depois fazer o resto das coisas dele. Mas Caim foi ao contrário. Ele deixou para os últimos. Então ele pensou primeiro nele. E por último Deus. Entendeu? E por isso Deus não aceitou. Por quê? Não é questão de ser primeiro ou último. É questão do quão Deus é importante para você. Se você dá uma oferta ali, eu tô falando de uma oferta ali que foi, não era dinheiro não, tá? Era sacrifício de animais. Se você ele deu uma oferta que não era de acordo com a vontade de Deus, ele deu para quê então? Ele deu para dizer que deu. Ele deu só para orgulho dele, falar, pô, eu também oferto, né? É essa a intenção de Caim, era essa o que estava no coração de Caim. E Deus viu isso. Até que na hora que ele foi, que Caim foi falar com Deus e Deus foi julgar ele, né? Foi corrigir ele. Caim até respondeu mal a Deus. Caim deu um fora em Deus. Você vai ver lá na Bíblia. E por quê? Porque o coração dele não era reto, ele não se arrependeu. Ele continuou colocando Deus em último lugar na vida dele. E qual é o mandamento do Novo Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, que também está falando sobre não fazer idolatria, né? Que se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai fazer oração para a imagem, porque esse mesmo mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento Shema, né? Lá do povo de Israel, é o mandamento Shema Israel, que diz assim, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor, o Senhor Deus, né, é o único Senhor, amarás o seu Deus sobre todas as coisas. E o outro mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então o mandamento é o amor sem idolatria, né? Amor sem idolatria, porque não adianta nada você amar como uma igreja muito grande faz, você diz que ama, diz que faz caridade, ama não sei quem, né? E ora para a imagem, ora para ídolo, faz oração para
para ídolo. Não adianta você querer fazer da sua forma. Não adianta a gente querer fazer da nossa forma. Isso eu tô falando para vocês, mas é a mesma coisa que eu digo para mim, né? Esse vídeo serve não só para vocês, mas também para mim, tá? Mesmo julgamento que serve para isso também serve para cá. O mesmo chicote para ir é o mesmo chicote para cá. Se eu pregar e não viver, também é a mesma coisa. Não adiantou nada eu ter pregado se eu não vivi. Então por que eu prego? Se o importante é viver? Porque eu quero agradar a Deus, eu quero cooperar junto com Ele, eu quero, apesar disso não ser salvação, a salvação não depender disso, eu gosto disso. Quem tem um ministério gosta de cumprir aquele ministério. E qual é a vontade de Deus, né? Tudo isso que eu estou falando, tudo isso é sobre obediência. Por quê? Porque você tem que saber o que Deus quer para poder obedecer. Então tudo isso que eu estou falando é a vontade de Deus. Estou te contando as histórias de coisas que aconteceram, né? E se aconteceram, quer dizer que também vão acontecer de novo, né? Em algum momento para algumas pessoas. Então são erros que a gente tem que evitar de cometer. Para achar o seu dom ministerial, é basicamente isso que eu falei. A pessoa que tem aquele ministério, a pessoa é apaixonada por alguma coisa naquele ministério, né? E assim você acha o seu dom. E o que isso tem a ver com o assunto da obediência? Porque Deus quer que você seja santo, que você viva em paz. Para você viver em paz, você tem que ter comunhão com os outros. Não tem como você viver em paz e toda hora você ir contra alguém. Isso alguma hora vai dar atrito, alguma hora vai dar briga. Então o que depender de você, tenha paz com os outros. E como é que o ministério entra nisso? O ministério é uma das coisas da vontade de Deus. É uma das coisas que Deus quer que você faça. Mas Ele quer que você faça não por obrigação, por amor. Como é que você acha seu ministério? E isso que eu vou te dizer agora. Deus, Ele não te dá um ministério que você não gosta, né? Por exemplo, vai ter coisas naquele ministério, vai ter alguns detalhes naquele ministério que pode ser que você não goste. Mas o ministério em si, o objetivo daquele ministério, você vai gostar sim. Por exemplo, Moisés. Moisés, quando Deus chamou ele para pregar para o povo, ele não queria. Não é que ele não queria, né? Ele estava com vergonha, né? Ele falou, alguns dizem que Moisés era gago, né? Não sei. Mas depois ele acabou acostumando, acabou sendo melhor ainda do que ele achou que ia ser, né? Só que quando ele viu um homem brigando com o outro, ele defendeu aquele que era do povo dele. Então ele tinha dentro dele uma vontade de libertar o povo dele, o povo de Deus. Então Moisés, ele tinha isso dentro dele. Ele tinha a vontade de exercer o ministério. Mas ele não sabia como fazer. Porque Deus colocou dentro dele o ministério. O ministério não é seu, você que é do ministério. Deus não dá igreja para pastores. A Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja. Então o ministério não é seu, você que é do ministério. E quando você é diácono, por exemplo, você tem um ministério de diácono, você tem muita vontade em fazer alguma coisa para Deus. O que significa a palavra diácono? Diácono significa servo. Ou seja, você tem vontade de servir. Não as pessoas, mas você serve a Deus. Tem vontade de servir a Deus. Você sabe que servindo as pessoas você está agradando a Deus. Então você acaba servindo as pessoas para poder agradar a Deus. Então todo diácono, ele gosta de servir. Ele gosta. Isso é uma coisa fixa. É uma coisa fixa. Não tem exceção, né? É uma coisa como você achar seu ministério.
Quando você louva, por exemplo, já é mais difícil. Quando você quer, você pensar no ministério de adoração, você tem que pensar se você adora realmente em espírito e em verdade. Como é que você vê isso? Quando você adora numa situação ruim. E adorar é totalmente diferente de cantar. Adorar é em espírito, cantar é com a boca. Então a sua... Por exemplo, você está passando por um dia mal, ou um momento ruim da sua vida, você está doente, alguma coisa... No mundo tereis aflições, né? Você vai passar por alguma coisa ruim em algum momento. Nem que seja um treinamento de Deus para te fortalecer, mas você vai passar. Isso não é para te destruir, é para te deixar mais forte, né? Caso você esteja em obediência a Deus. Mas o adorador, ele adora independente do momento. Independente do momento da vida dele. Se ele tá mal, ele adora. Se ele tá bem, ele adora. Se ele tá doente, ele adora doente. Se ele tá com dor, ele adora com dor. Isso é uma característica do verdadeiro adorador. É uma pessoa que foi chamada para o ministério. Mas aí esse é o ministério mais difícil de identificar, porque cantar, todo mundo gosta de cantar. Né? Muita gente, né? Eu vou dizer todo mundo, mas muita gente. Muita gente gosta de cantar. Mas adorar é diferente, adorar em espírito. Adorar sai poder. Deus habita em meio aos louvores. Então adorar sai poder. O demônio se manifesta quando você adora. E aí você vai ver. Pô, você está cantando, demônio... só você cantando, o demônio se manifestou. É certo você ter um ministério de adoração. Né? E o que Deus não quer nisso, nos ministérios, que você tome o lugar dos outros. Né? A Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que Paulo, antes dele ser nomeado apóstolo, ele era profeta e pregador. Eram duas coisas que Paulo fazia. E fazia bem. Segundo a Bíblia, ele fazia bem. Por isso ele foi chamado para apóstolo pelo Espírito Santo. Né? Mediante uma pessoa, mas através do Espírito Santo de Deus. Então ele fazia bem já o que ele fazia, né? E ele cresceu no ministério. Mas por que ele podia ter dois ministérios? Por que ele podia ter dois dons ali, duas coisas que ele fazia? Por quê? Porque quando você prega, você pode ao mesmo tempo profetizar, não tem problema, não vai atrapalhar ninguém. Tá entendendo? Agora, por exemplo, você ser pregador e você ser do ministério de louvor, por exemplo, cantar sozinho também, você tem que tomar cuidado. É possível isso, é possível. Mas Deus geralmente não faz isso. Porque atrapalha. Simplesmente porque atrapalha. E quando você já tem uma posição, você tem que ficar nela. Se você é adorador, não procure ser pregador também. Você é adorador, fique só na adoração, porque você tem que ficar na posição que Deus te colocou. Você pode ter vários dons, mas a posição é uma só. Tá entendendo? Paulo, ele tinha 2 ministérios, mas a posição dele era uma só, era da frente da igreja. Ele podia profetizar, ele podia pregar. Claro que ele podia profetizar também quando outra pessoa estivesse pregando, né? Claro que tem que ter uma organização para poder não ficar confuso, mas é uma coisa que dava para ele fazer estando em uma posição só. Não queira pegar 2 posições, porque isso não é a vontade de Deus. Deus não faz isso. Deus não é Deus de confusão. Então, se você ficar na pregação e no louvor ao mesmo tempo cantando sozinho, no coral não tem problema, que você não vai atrapalhar ninguém. Mas se você for cantar sozinho, você for pregar também, você tem que tomar cuidado, porque você vai estar tomando lugar de alguém. Então você vai estar fora da sua posição. E tem que tomar muito cuidado, porque quando você ficar fora do propósito de Deus, você fica mais suscetível a errar, a cair. O que é um demônio? O que é um anjo caído? É um anjo fora da sua posição original. Ou seja, é um anjo no lugar que Deus não colocou, fazendo uma coisa que Deus não queria que fizesse. Então a mesma coisa, é como se fosse um anjo normal, só que em desobediência. É isso que faz a diferença entre um anjo de Deus, de luz, e um anjo das trevas, caído. Né?
que está afastado de Deus. Então, se mantenha no propósito, na posição original que Deus te falou. É claro que Deus pode mudar depois. Paulo, ele era pregador e profeta e depois ele foi ser apóstolo. Eu, quando era criança, eu tinha ministério de diácono. Eu gostava de servir, eu ficava dando panfleto na rua, em frente à igreja. E eu gostava muito de fazer isso, eu gostava de servir, eu gostava... Qualquer coisa ali que eu ajudasse na igreja, que eu servisse a igreja, me alegrava muito. Eu era criança, acho que eu devia ter uns 8 anos. Mas o ministério já estava dentro de mim, tá entendendo? E depois Deus me mudou. Há pouco tempo Deus me colocou como ministério de pregação. Aliás, ministério de profeta. Mas faço pregação também, né? Claro que eu não deixo um atrapalhar o outro, que também é difícil, mas dá para fazer os dois. E você tendo bom senso, né? Tendo organização, dá para fazer os dois. E aí a parte do ministério diácono foi desaparecendo, foi diminuindo, foi desaparecendo. Hoje em dia eu não tenho vontade de servir a igreja. Por quê? Porque Deus colocou isso no meu coração, Deus colocou a pregação no meu coração, colocou a profecia no meu coração. Então, ainda se eu quisesse servir a igreja ainda, com mais coisa, além disso, né, isso já é servir muito, eu não teria tempo suficiente nem energia suficiente, porque além dessas coisas eu ainda tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas, tem que fazer comida, né? Então a gente não é o Superman. Deus, você pode ficar tranquilo que Deus ele não te dá um ministério que você não gosta. E isso é um sinal para você. Todo ministério, para você descobrir seu ministério, você vai gostar de fazer alguma coisa ali no meio daquele ministério. Você vai ter uma ênfase ali quando você pensar naquilo. Quando você pensar naquilo, aquilo vai te agradar. Tá entendendo? Não quer dizer que só isso já seja seu ministério, mas sempre vai ser dessa forma. Sempre vai ser dessa forma. Se você acha que você não tem um ministério, né, dentro da igreja, saiba disso. Que todo ministério que Deus te dá, você gosta de fazer ele. Claro que tem momentos que você não quer fazer nada. Tem momentos que, por exemplo, Jonas, ele era profeta, ele gostava de profetizar. Mas teve uma cidade que ele não queria profetizar. Ele não queria que o povo dali se convertesse. Aí ele foi engolido pelos peixes e tal. Mas tem momentos que você não gosta de fazer. Mas você gosta em si daquele ministério. Então quem é do ministério de louvor vai gostar do ministério de louvor. Quem é do profeta vai gostar desse assunto de profeta, vai gostar de profetizar, vai gostar de saber os segredos de Deus. Né? Isso tudo no particular, né? Essa questão de profetas. Vai querer buscar mais de Deus, vai querer buscar mais unção. Isso é uma coisa de profeta. E ele sempre vai querer mais, né? Pregação é a mesma coisa. Pregação, a pessoa vai gostar não exatamente de falar em público, mas ela vai gostar de estudar a palavra, né? Sempre vai gostar de estudar a palavra. Nem sempre ela vai gostar de falar em público, mas ela sempre vai gostar de estudar a palavra. Todo pregador ele gosta de estudar a palavra. Alguns gostam de falar, outros não gostam de falar a palavra, mas estudar todos gostam. Então é uma coisa fixa no ministério de pregação. Eu posso falar mais profundamente sobre o ministério de pregação porque eu tenho esse ministério muito aprofundado. Tenho esse ministério muito desenvolvido em questão de, não de falar, mas em questão de estudar e conhecer a vontade de Deus e praticar. Né? Eu me esforço muito para praticar a vontade de Deus. Claro que eu não sou perfeito, claro que eu tenho as minhas falhas, tem que reconhecer que eu tenho as falhas e só reconhecendo que a gente consegue melhorar. O primeiro passo é reconhecer, depois a gente busca melhorar. Mas o ministério, o ministério, por exemplo, de pregação, comigo é assim, né? Comigo eu gosto de estudar o tempo todo. Eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de fazer anotações.
eu gosto do assunto da fé, né? Tem muitos pregadores que eles não têm fé, que eles não gostam do assunto da fé. Eles gostam da lógica, né? Eles gostam do raciocínio, da interpretação bíblica, mas tem alguns que gostam da fé também. A fé, como é que eu vou dizer? A fé é como se fosse uma cereja do bolo pro pregador, né? Nem todo pregador tem. Nem todo pregador tem fé. A fé, agora, por exemplo, o missionário, todo missionário tem fé. Todo missionário tem fé. Porque não é algo conquistado. É um dom que ele recebeu. Então, todo missionário ele vai ter o dom da fé. Existe o dom da fé, existe a fé natural que você consegue estudando a Bíblia, né? Estudando a pregação. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. E você consegue fé dessa forma. Mas agora, o missionário sempre vai ter fé, porque ele recebeu de graça. Recebeu de graça uma ousadia muito grande. Porque para ele conseguir fazer aquilo que ele tem que fazer. Para ele conseguir fazer. E muitas vezes os missionários, eles erram a questão da Bíblia. Às vezes eles não conhecem muito a Bíblia. E isso é uma prova de que eles não conhecendo muito a Bíblia, eles mesmo assim têm fé, e a fé você consegue com a Bíblia. Ou seja, não tem como ele ter conquistado, porque eles não estudaram tanto a Bíblia quanto um pregador. E o pregador, ele geralmente tem menos fé, porque ele tem esse raciocínio mais desenvolvido. Então ele é mais racional. Ele interpreta melhor, porque o dom de pregação é isso. Dom de pregação é você tentar entender o que estava na mente da pessoa, né? O que estava na mente da pessoa que escreveu, qual o contexto daquilo, né? O que isso traz para a sua vida hoje, né? E pregação é isso. Eu, por exemplo, eu fico muito tempo estudando. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, ela vai ver um vídeo, um estudo de 40 minutos, é a média, né, da pessoa. Ela vai cansar. Eu começo a cansar entre 8 e 10 horas. Se eu ficar 8 horas estudando, eu começo a cansar. Estudando a Bíblia, né? É mais ou menos isso. De 8 a 10 horas. Eu vou dormir. Quando eu acordo, eu continuo estudando, porque eu quero mais. Eu tenho mais sede daquilo, eu tenho mais fome. Tenho muita fome da palavra. Então, o que se aplica numa pessoa normal, não se aplica a um pregador que tem uma desenvoltura maior na Bíblia, né? Tem um gosto, uma sede, uma fome maior naquela área. E se eu for... Tem muita pregação que eu consegui por revelação, buscando a Deus, né? Eu fui organizar esses dias, eu achei que tinha umas 50, cara. Eu fui organizar, não consegui organizar, nomear uma por uma, porque eu ia nomear por número, para poder eu achar, né? Achar pelo título e pelo número. Mas eram tantas que eu não consegui. Eu vi lá, estava em 500. E 500 pregações grandes. E só o que eu escrevi praticamente todas foi sem estudar. Tá entendendo? Mas é claro que buscando a Deus, buscando a pregação, e nem sempre estudando, mas às vezes meditando na palavra. Às vezes Deus me revela algo num sonho que tem a ver com a palavra. Às vezes é um resumo da pregação, Deus me dá muito resumo de pregação. O resumo é rápido, né? Você tem que, às vezes, um resumo é uma coisa que você fala em 5 minutos, 3 minutos. Então você tem que colocar ali, tem que organizar, né? Para o povo entender. Tem que colocar de uma forma simples de entender. Tem que organizar em passos o que foi feito em cada momento ali do versículo. Em cada tema, trazer exemplos bíblicos ali. Colocar uma coisa que você viveu, um testemunho seu, né? Você mesmo se analisar se você tem praticado aquilo, e se não tem praticado, você colocar em prática. Então, o dom de pregação,
ele é muito... Isso que eu tô falando para vocês, não é que todo mundo começa assim, tá? Eu já tenho esse dom faz muito tempo, o meu já está desenvolvido. Mas agora, em questão de palavras, de falar, de eloquência, essas coisas, eu ainda tenho que desenvolver muito. Minha fala ainda está muito ruim mesmo. Eu não me sinto 100% confortável quando eu estou falando. Não me sinto 100% confortável. Parece que é basicamente isso. A aprendizagem da Bíblia está muito desenvolvida em mim. Agora, eu sou humilde para entender que a minha fala tem que melhorar. A minha fala tem que melhorar e muito. Né? A minha dicção, tudo referente à fala. A qualidade dos vídeos também estou procurando melhorar. Comprei essa... Não dá para vocês verem daí, mas comprei uma iluminação aqui que está muito melhor do que antes. Né? Foi um valor alto, né? Comparado a... Não tenho tanta visualização por enquanto, né? Mas é basicamente isso. Vou falar nos outros ministérios. E basicamente vou falar só de mais um aqui para dar um exemplo rápido, né? O ministério, por exemplo, tem o ministério de proclamação do evangelho, né? Que é a pregação. Tem um ministério também de intercessão. Às vezes você não gosta de fazer nada, você não gosta de pregar, você não gosta de louvar a Deus em público, você tem vergonha, e você não... Deus não te chamou para pastor, você não tem vontade de ajudar na igreja, mas você gosta muito de ajudar as pessoas, né? Na vida dela, você gosta de abraçar as pessoas, você gosta de quando a pessoa desabafa com você. Então, isso pode ser um ministério de intercessão. Se você tem o Espírito Santo, você não gosta de fazer nada disso, você não... Tem também o ministério de evangelizar, né? Mas não se encaixa nisso que eu falei, né? De quem tem vergonha e tal não vai querer evangelizar, né? Então, obviamente, não vai ser o ministério. Provavelmente, se você tem vergonha, não é seu ministério evangelizar, ser missionário. É basicamente isso, né? A menos que Deus vá colocando isso no seu coração, vai desenvolvendo, e depois você vai sentir isso, que quer viajar, quer fazer coisa assim, aí você vai ser evangelista, missionário, mas tem esse ministério da intercessão. Às vezes você não gosta de fazer nada, só gosta de ajudar os outros e não gosta de fazer nada físico, né? O ministério de intercessão é exatamente isso. Você gosta de orar, por exemplo, você gosta muito de orar, você gosta só de orar, que pudesse você ficava orando o dia inteiro. Isso é ministério de intercessão. E é muito importante, é muito importante. O pessoal não fala muito sobre isso, mas é muito importante. O que derruba os grandes espíritos malignos não é profeta, não, é intercessão. Se você for ver lá na Bíblia, né, os profetas, para eles derrubarem os reis, né, alguns reis que eram malignos, né, eles tiveram que decretar a profecia várias vezes, ficaram falando várias vezes. Por quê? Porque ele não é intercessor. Ele não é intercessor, ele é profeta. Ele vai falar o que Deus vai fazer. Mas quem que move o coração de Deus? É um justo. Muita força tem na oração de justo, que a Bíblia diz. A oração de justo pode muito seus efeitos. Então, se você é justo, a sua oração tem um grande poder. A sua intercessão, ela tem um grande poder. Se você tanto abençoar quanto amaldiçoar alguém, vai funcionar. E a vontade de Deus é que você sempre abençoe as pessoas, né? E eu percebi muito sobre isso. Eu tenho muitas decisões que eu estou falando. Muitos desses ministérios também eu tenho partes envolvidas em cada um. Mas eu não vou falar sobre isso porque não é o foco do meu ministério.
mas eu tô dando um resumo aqui para vocês de como é cada coisa, né? E tem outros ministérios, mas é basicamente isso. Vocês já entenderam a lógica, né? Que você sempre vai gostar daquilo que você foi chamado para fazer. Vai ter coisa que você não vai gostar, que vai estar ali dentro do pacote, né? Vai estar uma coisa que você vai ter que fazer para atingir aquele ministério e fazer bem feito, né? Mas aquilo faz parte. Você também tem que fazer as coisas que você não gosta. Um pregador, por exemplo, ele sempre sempre vai gostar de ler a Bíblia. Pô, todo dia. O momento livre dele é ler, o que ele gosta de fazer é ler a Bíblia. Ler a Bíblia, orar. Mas tem dia que você não, tem dia que você como pregador você não quer falar com ninguém. Você não quer nem dar a paz do Senhor. Tem dia que o pastor ele não quer fazer oração por ninguém não, ele quer sair correndo. E tem gente que pede oração que nem ela mesma ora por ela, né? Então o pastor ele sabe bem disso, né? Mas ele tem vontade de ajudar o povo. É igual o ministério da libertação que eu falei de Moisés, é a mesma coisa do pastor, né? E os apóstolos, se você for perceber na Bíblia, os apóstolos eles tinham vontade de ensinar os dons, ensinar como usar os dons, né? Que isso não é uma função de pastor, ensinar a usar os dons, ensinar a agir em alto nível, em grandes unções, fazer cruzadas, avivamentos, enviar pessoas. Essas coisas não é função de pastor, é função de apóstolo. E é isso, você vai ver isso na Bíblia, né? Vai ver que o Espírito Santo, ele ungiu Paulo como apóstolo. Quem ungiu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo por acaso saiu da terra? Não saiu. Então por que o pessoal fala que o ministério de apostolado saiu da terra? Se o Espírito Santo que nomeia e o Espírito Santo não saiu da terra. Quem foi que disse que o ministério de apóstolo acabou? Só porque a igreja do Brasil está desorganizada não quer dizer que o ministério não exista. Então não se engane, né? Mas quem é apóstolo já sabe disso. E ele sabe o que ele tem que ensinar. Ele sabe que tem que ensinar dons. Que o resto já tem gente pregando. Já tem gente pregando justiça, já tem gente pregando. Até a lei de Moisés tem gente pregando. Tem gente pregando a graça, tem gente pregando tudo. Tá tudo aí na internet. Então o apóstolo ele tem que ensinar os dons. Tem que ensinar as unções, ele tem que primeiro praticar, né? Tem que primeiro ter autoridade na prática, autoridade empírica, saber como funciona na prática, entender o mundo espiritual. O apóstolo ele vai saber guiar um pastor, vai saber os erros que um pastor comete, vai saber te guiar os dons, tanto para pessoa comum quanto para pastores. E é isso. Se você tiver fé para acreditar nessa questão que eu falei do apóstolo, né, tudo bem. Se você não tiver também, tudo bem. Mas se inscrevam no canal. Essa questão que eu falei do apóstolo não vai te prejudicar, se você não souber disso, não acreditar nisso não. Não vai te prejudicar questão de salvação. Você não vai ir para o inferno por causa disso. Então, não é uma coisa que você vai ganhar ou perder nada com isso, né? Então, é uma coisa que não faz sentido ficar brigando, ficar debatendo por causa disso. Mas, como eu estou falando aqui dos ministérios, o maior ministério é esse, né? Você vai ver lá, primeiro Deus botou os profetas, profeta não, botou os apóstolos, foi Jesus primeiro, né? Jesus, que é o sumo sacerdote, né? Depois botou os apóstolos, depois os profetas, depois os pastores, mestres, pessoas que têm dons de curar, dom de tal coisa,
beleza, tá entendendo? Se ele tivesse tirado o apóstolo, ele ia ter que tirar todos aqueles embaixo do apóstolo. Ia ter que tirar o pregador, o profeta. E por que tem gente tirando o profeta, tirando dom de cura? E por que não tirou o pregador? Por que não tirou pregador, mestres? Né? Por que não tirou essas coisas? Porque tá tudo na mesma lista. Né? Não tem escrito em nenhum lugar que a lista foi riscado tal nome. Então Jesus estipulou apóstolos. Então a gente dizer o contrário disso, a gente está dizendo o que a Bíblia não disse. E a gente acaba na nossa cultura do Brasil, a gente não vê apóstolos. E quando a gente vê alguém pregando sobre prosperidade, pregando uma prosperidade sem santidade, né, você vai ver na Bíblia que está escrito que terão falsos mestres, falsos apóstolos. Se temos falsos apóstolos, é porque tem o verdadeiro. Se tem uma nota falsa, né, de dinheiro, é porque tem a nota verdadeira. Isso é óbvio, né? Se tem uma nota de 200 falsa, né, é porque tem uma nota que pode não ser de 200, pode ser de 100, mas que é verdadeira. Então, quando a Bíblia fala que vai ter falsos cristos, é porque tem o verdadeiro. Você fala que vai ter falsos apóstolos, porque tem os verdadeiros. E não são poucos. Mas a gente fica um pouco aqui no Brasil, não sei como é que funciona lá nos outros países, mas no Brasil a gente fica um pouco pé atrás. Porque a gente vê muito pastor aí caindo em coisas erradas, né? A gente vê aí na televisão pessoas pregando toda hora sobre cura, sobre prosperidade, sem falar das coisas de Deus, sem falar do amor, sem falar da santidade, sem falar da intimidade com Deus, que também é muito importante. Então a gente fica meio com o pé atrás. Aí quando a pessoa fala uma verdade pra gente, a gente não acredita. O problema é esse, tá entendendo? Então mas saibam que esse ministério existe. Mas não é dado por mãos de homens. Não, fique tranquilo que se você for pastor, você quiser subir para apóstolo ou para bispo, fica tranquilo que Deus, ele tem as suas formas de fazer. Você não precisa ficar se preocupando que a sua igreja não tem isso. Não precisa ficar se preocupando com isso. Porque Deus, se ele quiser usar um ímpio para te abençoar, ele usa um ímpio. Né? Depois ele vai julgar esse ímpio. Mas se ele quiser usar alguém no meio da rua para te abençoar, um profeta, ele vai usar alguém no meio da rua. Tá entendendo? Então não se preocupe com isso. Não se preocupe com o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Que assim como tem muitos que não acreditam, que ainda existe esse apostolado, tem muitos que acreditam também. Né? Então, são menos, mas pelo menos eles vão receber o que você tem para oferecer. Né? Eles vão crer na sua pregação. Então tem um público-alvo ali, não está zerado. Né? Tem muitas pessoas no mundo. No Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então é isso, se inscrevam aí no canal. Isso foi tudo sobre intimidades, principalmente sobre obediência. Falei aí as coisas que vocês têm que fazer. Se inscrevam aí no canal, né, para vocês poderem acompanhar novos vídeos, o YouTube divulgar. Me ajudem a alcançar aí 1000 inscritos. E esses assuntos que eu falei são a obediência, né? O que você ganha com a obediência, que eu falei lá no início, do rei Uzias, que é a prosperidade. Não sei em qual prazo, né? Porque você também tem que se preparar para a prosperidade, não é assim do nada, né? Mas a longo prazo aí, você se preparando, você vai ter prosperidade sim, obedecendo a Deus. Enquanto você estiver
na obediência, como está escrito lá em 2 Crônicas, lá no rei Uzias, enquanto ele estava em obediência, enquanto ele estava buscando buscando a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, ele estava sendo abençoado. A Bíblia não fala ali se ele finalizou a vida dele cumprindo a vontade de Deus, mas a Bíblia diz ali que enquanto ele estava buscando cumprir a vontade de Deus, Deus estava prosperando ele. Então busque cumprir a vontade de Deus, porque Deus ele gosta de dar presente. Ele gosta de ver a nossa alegria quando a gente recebe um presente. E quando a gente vive em obediência, ele dá presente pra gente. Tá entendendo? E você não tem que estar com Deus apenas pelos presentes. Igual dizem esses pregadores de cura, de prosperidade, né? Que falem só sobre isso. Você tem que buscar não os presentes, mas os deuses dos presentes. O povo de Israel buscava a glória de Deus, mas não buscava o rei da glória. Não buscava o Deus da glória, né? Não buscava intimidade com Deus. Por isso eles caíram. Porque eles quiseram que Moisés falasse por eles. Moisés fosse para Deus, buscar Deus por eles. Mas o que Deus quer é intimidade. É na intimidade que Deus vai revelar o que Ele quer. Só revelando o que Ele quer que a gente vai poder ser obediente. Que a gente vai ter oportunidade de obedecer. E tudo isso que eu falei resume em uma só coisa, né? Amor. Amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E como a ti mesmo. E a ti mesmo inclui você mesmo se amar, né? E isso, quando você ama a Deus, também inclui não fazer falsa adoração nem falsas orações. Orações para ídolo é pecado. Está escrito na Bíblia claramente. Não adianta dar desculpa. Está escrito na Bíblia claramente. Só você pegar a Bíblia, você bota ali versículos no Google. Senão o vídeo vai ficar muito longo aqui. Versículos no Google sobre idolatria. Você vai ver lá. Deus nunca permitiu que a pessoa se abaixasse para um ídolo, nem que fizesse nenhuma orações para ídolos. Você vai ver os pastores dando desculpas aí, né, os padres, né, no caso, dando desculpas de que não, eu não, isso dali é só um símbolo. Tá escrito lá os idólatras não herdarão o reino dos céus. Tá lá na lista. Não adianta dar desculpa para você não fazer o que Deus quer que você faça. Faz o que Deus quer que você faça, que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. E essa bênção, ela não vem de mãos humanas, né? Ela vem de Deus. Ela não depende de primeiros, segundos e terceiros. Ela depende de Deus. Se Deus quiser usar um mendigo para te abençoar, Ele usa o mendigo. Se Ele quiser que, igual Jesus fez, se Ele quiser que apareça dinheiro, ouro na boca de um peixe, ele faz isso. Isso daí para Deus é fácil. Moisés, quando Moisés teve uma vez que ele não teve fé Moisés fez muita coisa boa. Mas teve uma vez que ele não teve fé para poder para acompanhar a mente de Deus, né? Deus falou que ia enviar codornas, né? E Moisés pensou, pô, Deus vai enviar isso da onde? Aliás, Deus falou que ia enviar carne para o povo. Aí enviou codornas, né? Que também tem carne. E Moisés ficou se perguntando, de onde que ele vai trazer tanta carne assim para todo esse povo? Não tem como, né? Não é possível. E Moisés disse para Deus, né? Como é que você vai fazer isso? Por que você faz isso comigo? Vai prometer ao povo que não tem como dar? Aí Deus disse para Moisés, Moisés, você vai ver com os seus próprios olhos. E Moisés, ele não teve fé. Daquele momento ali, ele estava sem fé naquele momento. Mas Moisés, graças a Deus, Moisés, ele fez muita coisa boa. Teve seus erros, mas fez muita coisa boa também. E Deus disse para ele, você acha que meu poder é tão pequeno assim?
Então, para Deus alimentar todo aquele povo com carne, eram milhões de pessoas, milhões. Todo aquele povo com carne, um povo inteiro com carne. Era fácil para ele. Deus que disse isso, não foi ninguém, foi Deus. Então, se isso é fácil para Deus, se ele consegue trazer o ouro na boca de um peixe, o peixe continuar vivo e ir até a sua mão e te dar, você pescar o peixe com ouro na boca, por que ele não conseguiria te fazer achar dinheiro, entendeu? Enviar um anjo ali, enviar um anjo e botar uma mala de dinheiro ali. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. A questão não é se Deus tem poder. A questão é se você vai querer andar em obediência. E Deus, como eu falei no início, vou finalizar aqui agora. Deus, ele não nega nada para filho obediente. Ele honra aqueles que os honram. E se inscrevam no canal aí e fiquem na paz.